Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula de português do Projeto Feynman. Eu sou o Felipe, o lecionador de português do terceiro ano, e hoje a gente vai falar sobre as orações subordinadas adjetivas. Então vamos começar. Vou primeiro fazer um apanhado geral das orações subordinadas adjetivas aqui com vocês. Primeiro, o que são elas? Qual é a função delas? Elas, dentro da sua frase, ela vai ter valor, uma função de um adjetivo. Aí eu botei aqui um exemplo para você entender mais ou menos. Admiro alunos estudiosos e admiro alunos que estudam. No primeiro caso, estudioso é um adjetivo. Ele faz justamente o papel de adjunto adnominal do alunos. Enquanto no segundo caso, admiro alunos que estudam, você tem um verbo aí, não tem? O estudar como um verbo. Então, aí você tem uma oração subordinada adjetiva, porque tem um verbo, então é uma oração. Aí ela está justamente a oração subordinada da oração principal, que são que eu admiro alunos. E faz justamente a função que o estudiosos, que é um adjetivo, faria. Que nem eu acabei de falar. A oração subordinada adjetiva ela faz justamente o valor do adjunto adnominal da oração principal, vai caracterizar ele. Aí aqui a gente tem, entre as classificações que a gente faz, a gente tem, por exemplo, a classificação de oração subordinada adjetiva explicativa ou receptiva, ou então a gente pode ter uma reduzida ou desenvolvida. Depois eu vou falar mais sobre essas classificações. Vamos lá, vou falar um pouco sobre a função sintática do pronome relativo. A função sintática do pronome relativo é justamente a função do termo que ele substitui. E nos exemplos de frase eu vou falar bastante sobre essas funções sintáticas, porque é importante você saber. Vamos falar um pouco sobre a diferença entre uma oração subordinada adjetiva explicativa e uma restritiva. A explicativa, ela vem entre vírgulas, enquanto a restritiva, ela não tem vírgulas. A explicativa, ela explica ou caracteriza o que vem antes dela, e a restritiva, ela restringe ou limita essa coisa. A explicativa, ela pode ser retirada e não vai afetar o sentido da frase que você originalmente tinha. Já a restritiva ela é indispensável para a compreensão. Se você tirar, já vai ser outro sentido. Botei aqui um exemplo. A explicativa. O leão, vírgula, que é um animal selvagem, atacou o homem. Vamos lá olhar. Esse que é um animal selvagem está caracterizando, está explicando sobre o leão. Só que você pode tirar isso aí. Você tem o leão atacou o homem. Dá para você entender. Esse que é um animal selvagem é uma característica do leão, só que ela não é essencial para essa frase no sentido semântico. Então, enquanto isso, na restritiva, eu botei outro exemplo aqui. Pessoas que cometem crimes devem ser punidas. Lembrando, sempre sem vírgula, se for restritiva, ela não tem vírgula. Se você pôr pessoas devem ser punidas, aí já é outro sentido. Esse que cometem crimes, ele é essencial para a compreensão da frase. E ele justamente restringe qual é o grupo de pessoas que a gente está analisando. São as pessoas que cometem crimes. Se você botasse, por exemplo, vírgula, tipo, pessoas, vírgula, que cometem crimes, vírgula, devem ser punidas, você estaria dizendo que todas as pessoas cometem crimes e todas as pessoas devem ser punidas. E não é isso que você quer dizer. Vamos falar um pouco agora sobre a diferença das orações desenvolvidas e das orações reduzidas. As orações desenvolvidas, elas têm um pronome relativo, elas são introduzidas por esse pronome relativo, que pode ser que, quem, o qual, cujo, e mais alguns pronomes. Enquanto isso, nas reduzidas, você tem as formas nominais do verbo, que são o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Eu botei aqui um exemplo para você entender qual é a diferença de uma oração desenvolvida ou reduzida. A desenvolvida, vi a menina que chorava. Você está vendo o pronome relativo que aí? Então, esse é um exemplo de uma oração desenvolvida. Enquanto isso de uma reduzida, arrumou o quarto bagunçado pela criança. Esse bagunçado, ele está numa forma nominal, que é o particípio. Aí você tem como transformar essa oração em uma oração desenvolvida. Como você faria? Você botaria que a criança bagunçou. Arrumou o quarto que a criança bagunçou. Aí você transforma uma reduzida para uma desenvolvida. É muito importante você conseguir fazer essa passagem de uma desenvolvida para uma reduzida e de uma reduzida para uma desenvolvida. Agora vamos voltar nos exemplos de frase justamente para analisar quais são as funções sintáticas do pronome relativo. Vamos lá. Por exemplo, nessa frase aqui, o leão, vírgula, que é um animal selvagem, atacou o homem. Quando você for olhar a função sintática, você vai olhar justamente a oração subordinada, que é um animal selvagem.
você vai ter que olhar o que esse pronome relativo está substituindo. Vamos lá. O leão, que é um animal selvagem, ataca o homem. Esse que ele está substituindo o leão nessa oração. Seria, leão é um animal selvagem. Como ele está fazendo isso, você analisa a frase como se fosse o leão é um animal selvagem. Nessa frase, o leão seria o quê? Seria justamente o sujeito. Então, esse que, ele tem a função sintática de sujeito. Pessoas que cometem crimes devem ser punidas. Você pega aqui e separa sua oração subordinada adjetiva. Que cometem crimes. Esse que está substituindo qual termo? Pessoas. Então, você vai... Pessoas cometem crimes. Pessoas, nesse caso, seria o quê? Sujeito. Então, esse que tem a função sintática de sujeito também. Vamos lá. Vi a menina que chorava. A menina... Vi a menina é a oração principal, que chorava é a oração subordinada. Que chorava. Esse aqui está substituindo quem? Justamente menina. A menina chorava. A menina, nesse caso, seria sujeito, então o que teria função sintática de sujeito. Agora, para outro exemplo. Arrumou o quarto bagunçado pela criança. Ou então, que a criança bagunçou. A gente tem que analisar o pronome relativo como se ele tivesse substituído. Esse seria o arrumou o quarto que a criança bagunçou. Esse arrumou o quarto que a criança bagunçou. Se a gente tivesse transformado dessa reduzida para desenvolvida. Porque na reduzida não tem pronome relativo, então você não pode analisar isso. Mas se fosse de uma forma desenvolvida. Arrumou o quarto que a criança bagunçou. Você já tem até separado para você qual a sua oração subordinada. Que é a que a criança bagunçou. Você vai... Esse que está substituindo o quê? Ele está substituindo o quarto. Porque a criança bagunçou o quarto. Então, você vai olhar qual é a função desse que aí, porque a criança bagunçou o quarto, o que está substituindo o quarto. Então, a criança bagunçou o quarto, você bagunça algo, é o objeto direto. Então, esse que está fazendo uma função de objeto direto nessa frase. Muito obrigado por terem prestado atenção nessa aula. Lembrando sempre de vocês assistirem o AVA, é muito importante que os professores colocarem lá. Aqui eu só fiz um resumo geral, mas estudem pelo AVA, que lá está o conteúdo mesmo. E lembre-se, ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. Muito obrigado.